Olá, nono ano de Geografia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, aqui na página 49 do livro didático de Geografia de vocês, nós vamos discutir os impactos socioambientais na Ásia e Europa, tá ok? Então, eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês e acompanhassem comigo lá. É, Nesse tema, nós vamos discutir, nós temos duas discussões para fazer. As questões dos impactos ambientais, que estão relacionados aos acidentes nucleares, né, radiológicos, e também é, a questão dos recursos hídricos, né, e a questão do desaparecimento do mar de Aral, por, né, ocupação das águas para atividades agrícolas na região. Tá ok? Então, sobre a questão dos impactos socioambientais relacionados aos acidentes nucleares, nós temos o acidente de Chernobyl de 1986, né, que foi nos dias 25 e 26 de abril, que o reator 4, lá na cidade de Pripyat, né, no norte da Ucrânia, que pertencia à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, hoje eles são países livres desde 1991, que é o Urbequistão e o Cazaquistão, né, desculpa, que é a Ucrânia, e hoje é um país livre, mas naquele momento, né, em 1986, pertencia à União Soviética, sobre o domínio do mundo, vamos dizer assim, socialista, que a União Soviética criou, né, que a Rússia criou a partir da Revolução de 1917, que colocou Lenin no poder. Então tá, esse acidente foi considerado um dos maiores acidentes nucleares do mundo, né? O reator superaqueceu e aí ele derrete e há um vazamento de gases tóxicos, né? Causando uma explosão do reator, certo? E com esse acidente, a desocupação que as pessoas tiveram que fazer da região e até hoje não podem voltar lá mais, né? A gente vê vários vídeos que as árvores cresceram, as cidades foram abandonadas, já foram lá, fizeram reportagem, mas os índices de radiação ainda são muito altos perto do reator, né? E vai mais algumas centenas de anos para poder, né, esses índices ficarem aceitáveis para voltar uma ocupação humana na região de novo. Então, assim, a partir desses acidentes nucleares, os governos e a sociedade civil começaram a se preocupar com essas questões ambientais do uso dessa energia que é extremamente perigosa, né? Mas por que que a Europa e a Ásia usam tanto essa energia? Porque eles não têm condições de usar energia hidrelétrica devido a ser uma área de muita planície e precisa de cachoeiras para construir as barragens, né? E pegar a força da água, né? Precisa criar um reservatório e nessas regiões de muitas planícies não dá. Em outras regiões também os rios congelam, ficando impróprio para esse tipo de produção de energia, que seria uma energia mais limpa, né? O carvão mineral também, e o petróleo, por todas as questões políticas e geográficas que acabam impedindo muitas vezes o acesso dessas fontes de energia, então eles optaram pela energia nuclear, que gradativamente está sendo substituída por outros tipos de energia, né? Como o gás natural vindo da Ucrânia, é, através da Rússia, né? E mesmo a tentativa de estabelecer conexões com o gás do Irã, tá? Mas essas empresas que produzem esse tipo de energia nuclear, né, elas são alvos de muita crítica devido à grande complexidade desse tipo de produção, precisa de uma tecnologia muito avançada, né, precisa de técnicos muito especializados, né, ou seja, precisa de um conhecimento muito amplo, porque é um tipo de energia muito perigosa. Então, os debates começaram, né, se era realmente viável, né, a manutenção desses reatores para produzir energia, tá? E toda a comunidade começou a se preocupar, né, porque até então faziam vistas grossas, né, a esse tipo de produção de energia que é tão perigoso. Nós tivemos um acidente no Brasil também, na região de Goiânia, aí já não classificamos como um acidente nuclear, mas como um acidente radiológico, porque não foi numa estação de energia, não foi numa usina nuclear, né? Foi simplesmente é, uma máquina que foi deixada em um hospital e alguém pegou essa máquina e vendeu no ferro velho e eles abriram a cápsula que tinha um metal pesado chamado Césio 137.
e acabou levando o óbito de 4 pessoas e a contaminação e a produção de um grande material que está estocado lá numa região de Goiânia, tá? Esse material vai ficar estocado lá por vários anos, né? Até que ele perca o seu poder de ação, mas demora aí mais de 100 anos para que isso aconteça, tá ok? E no 11, né, de março, de setembro, ou seja, o 11 de setembro, desculpa, 11 de março, né, quando aconteceu a tsunami, né, que acabou atingindo a costa do Japão, né, e a cidade faltou o nome da cidade agora, a cidade de Fukushima, voltou aqui, a cidade de Fukushima. E automaticamente a empresa nuclear que tinha lá, uma estação de produção de energia, né? Foi explosão de 3 reatores, né? E da piscina que pegou fogo também, a piscina que continha esse material radiativo, certo? Esse combustível radiativo. Então, de certa forma, ela estava projetada para aguentar uma tsunami de 4,5 metros, e a tsunami que atingiu lá chegou quase a 14 metros de altura, né? Porque o terremoto atingiu 8,7 na escala Richter, né? E provocou uma onda gigantesca na qual a estrutura da usina não estava preparada para aquilo. Então destruiu logo em seguida a passagem da tsunami, as instalações resistiram. Porém, as estações de energia foram destruídas e acabou não bombeando água para os reatores para fazer o resfriamento dos reatores. O reator foi aquecendo, aí houve uma explosão no reator 1, no dia 13 houve uma explosão no reator 3 e no dia 4, né, houve também explosões no reator 4. E aí acabaram que as forças militares dominaram a região para poder conter esse vazamento junto com a empresa, né? E alguns técnicos acabaram doando a sua vida para poder desligar esses reatores manualmente, porque uma vez que eles entraram lá, eles não voltaram mais, né? A energia nuclear, ela acabou queimando essas pessoas vivas, né? Elas foram praticamente vaporizadas. E aí houve um vazamento né? Houve uma explosão de hidrogênio num dos tanques, né? Num dos reatores, e também houve a liberação de gases tóxicos na região, né? Os efeitos não foram maiores, porque os técnicos desligaram alguns reatores que ainda não haviam explodido, tá? Então fica essa questão, né? Uma energia muito perigosa. O Brasil também possui 2 empresas dessas. Fica lá em Niterói, em Angra dos Reis, né? Na região dos lagos, lá no Rio de Janeiro. E começaram a ser construídos na década de 70 porque eram projetos do governo militar durante a ditadura militar. Era para se construir da Angra 1 até a Angra 5. Nós construímos a 1 e a 12, não conseguimos nem praticamente terminar a 2, estamos com obras paralisadas na usina 3, né? E que anos após anos entra um governo e não quer terminar aquilo. Aí vem outro e dá sequência, né? E já consumiu milhões do orçamento brasileiro e as usinas estão lá. Elas produzem 2,7% da energia produzida no Brasil, né? E sempre tem umas questões ambientais que são muito criticadas, porque o Brasil tem um potencial hidrelétrico gigantesco, né? E algumas pessoas falam, né? Os contrários falam que não deveriam ter ido para aquele tipo de fonte de energia que é muito perigosa, porque produz um material que precisa ser armazenado. Ele não pode ser jogado, porque ele é tóxico. O volume de material que produz é muito grande. Até o volume de água que se bombeia do oceano para diminuir a temperatura dos reatores é gigantesco, né? São milhões de metros cúbicos de água que passam por cima dos reatores todos os dias para diminuir a temperatura. Porque no processo de fissão há um aquecimento gradual e contínuo, né? Depois que começa a quebra de partículas, não para mais. Então, de certa forma, pelo tanto de energia que se produz, foi muito arriscado esses projetos nucleares no Brasil, né? E a preocupação é que fica, como que o governo consegue, né, diante de tantas crises que já vem se arrastando aí há vários anos na economia brasileira, né, manter
aquelas instalações que precisam ser mantidas com uma tecnologia muito alta, com técnicos muito caros, porque é um tipo de energia que não é uma energia que qualquer pessoa tem domínio dela, né? E, inclusive, o fato de ser construído o Angra 1 e 2, e que tinha um projeto até a 5, era a questão mesmo de se produzir material, porque a partir dessas usinas nucleares é que se produz o enriquecimento de urânio, né? Para se construir armas nucleares, como a bomba atômica, por exemplo, e as bombas, né, radiativas. Então vamos lá. Agora, outra questão que o livro está trazendo também é a questão do desaparecimento do Mar de Aral, né? O Mar de Aral está na divisa do Cazaquistão e do Urbequistão. Vocês vê a foto dele ali em 1973 e como que ele está hoje, em 2016. Você vê que grande parte secou, né? Era 66 mil quilômetros quadrados de mar e hoje ficou apenas duas partes. Você vê ali a parte central, aonde tem ainda uma grande umidade, né? E você vê um lago, dois lagos que ficaram, né? A projeção era que para até esse ano 2020 o lago maior teria secado, né? E segundo os dados, não há mais como recuperar essa área, apesar de que tem tentado, né, fazer a manutenção dessa região. Mas agora vamos entender. O que sobrou aí é um grande deserto, né? Um deserto de sal, porque esse lago era um lago salgado, né? Ele é abastecido pelo rio Sirdário e Amurdário, no quais se pegavam água desses rios para projetos agrícolas na década de 60 na ex-União Soviética. Eles criaram uma grande extensão, né, de áreas agrícolas para produção de algodão. E eles tiravam um volume muito grande de água desses dois rios. E automaticamente o lago foi secando. Por quê? Porque como ocupava a água dos rios que abasteciam o lago salgado, automaticamente o lago foi secando e secou a tal proporção que não é mais possível recuperá-los. Então o que você tem lá agora, antes, como você vê na foto de 1973, né? Você tinha um lago gigantesco, onde vivia várias comunidades de pescadores, né? Se retirava mais de 40 mil toneladas de peixe, que era o motivo da sobrevivência daquelas comunidades que viviam ali, né? E com esses projetos agrícolas desordenados da União Soviética, levou praticamente ao fim do lago. E também acaba que havendo uma relocação de todas as populações que moram na região, porque elas precisam comer, precisam trabalhar, e essas comunidades tiveram que se virar fazendo outras coisas, né? Migrando para cidades, ou mesmo deixando a região, ou tentando sobreviver no que restou dos mares, certo? Então a economia acabou sendo prejudicada. Apesar que durante os anos de 1960 e 70, até 80, a produção de algodão naquela região bateu recordes, mas o intenso uso da água salinizou o solo, porque tinha um grau de sal na água, não na água do lago, mas na água dos rios que abasteciam o lago, né? Acabou com a biodiversidade da região, porque na medida que o lago ia baixando, a concentração de sal na água ia aumentando, e aí matou toda, né, a diversidade biológica da região. Sem falar também que transformou profundamente a paisagem, né? Causou problemas econômicos para as populações que viviam na região, contaminou a água com pesticidas e fungicidas, que era muito utilizado na produção do algodão, né? Era uma quantidade de veneno muito grande que se jogava para produzir o algodão. Então, salinizou o terreno ao lado, formou um grande deserto, onde era o fundo do lago, um deserto de sal, porque ficou tudo seco e só a quantidade de sal, porque a água evaporou. Contaminou o solo e os lençóis, né, freáticos e artesianos com uma grande quantidade de veneno. Então a região praticamente, né, como você pode ver lá na página 43, olha a situação. Olha onde ficaram os barcos, né, ancorados no meio da areia. Formou um deserto de areia salgada, aonde antes era um grande lago, né, e que fornecia uma quantidade gigantesca de alimento para as populações que viviam ali há centenas de anos. Então, o texto tem a importância aqui da gente entender como que a influência
da humanidade, das comunidades humanas, pode interferir no meio ambiente da forma que interfere, com as construções dessas fontes de energia nuclear, ou mesmo com a utilização com falta de consciência, né, desordenada, sem um desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, promovendo todas essas modificações na natureza, certo?